Goiás é o único estado do centro-oeste brasileiro onde acontece um festival voltado para a questão da diversidade sexual. Trata-se do DIGO, Festival Internacional, que chega agora à sua terceira edição. E para falar sobre ele, trouxemos aqui o Cristiano Souza, diretor do festival. Bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado, Ranulfo. É um prazer estar aqui. Nós estamos chegando aí à terceira edição do DIGO. E como que tem sido esse festival? O sucesso de público parece que é uma das características. Tem, assim, participação de pessoas de fora do Brasil, de todo o Brasil. Sim, o DIGO tem um sucesso total. A questão de público é bastante alta, nós temos em média de 2.000 pessoas por dia, até porque é um festival que abrange muitas áreas, ele é praticamente um festival de artes integradas, então nós temos vários eventos ao mesmo tempo, e o interesse, tanto em Goiás como fora, é gigante. Tanto é que nós temos aí 10.000 curtidas no Facebook, tem bastante interesse fora também do estado, que atrai realizadores do Brasil todo e até de fora. E como que está a programação dessa nova edição do DIGO? Então nós estamos com as inscrições abertas para os filmes, nós teremos mostras competitivas de filmes goianos, nacionais e internacionais, e além disso oficinas, exposições, teatro também, que existe o interesse dessas peças, desses espetáculos que geralmente não vêm para cá, de serem exibidos em um festival, então nós abrimos essa oportunidade, e performances, então assim, tem várias atividades e a programação logo vai estar disponível no site e vai ser bem intensa. E o público que comparece ao festival é um nicho específico composto pelo público LGBT ou é diversificado? É um público totalmente diversificado, até porque a questão da diversidade sexual e de gênero abrange todo mundo. Então o público que vai ao festival é o público que gosta de cinema, que quer aprender, que quer discutir sobre essa questão da sexualidade no geral. Então é um público bem diversificado e não é um público específico, é aberto para todo mundo, apesar da censura ser 18 anos, mas é um público bastante interessado, um público bastante político, que traz bastante ganho no festival nessa troca de experiências. Ô, Cristiano, é possível falar de um cinema de gênero? Esse festival, ele traz os filmes voltados especificamente para essa questão. E como que está a produção de filmes voltados para esse tema? No Brasil, no mundo, Goiás particularmente? Então, o DIGO ele veio justamente para isso, para trazer o incentivo a pessoas que queiram produzir algo referentes à questão de gênero. Então, o próprio festival tem uma oficina de produção de curta-metragem, onde nós fazemos um filme relacionado ao tema. A última edição nós tínhamos até um filme que ganhou um prêmio no Rio de Janeiro, aí, de R$3.000, foi bem interessante. E também incentiva a produção goiana. Como nós temos essa categoria específica que é premiada em diversas categorias, muitos cineastas, muitos realizadores se interessam em falar sobre o tema e fazer filmes sobre o tema. Então, nós temos orgulho de incentivar essas produções. Então, ano passado nós tivemos filmes muito bons que conseguiram entrar em outros festivais, nós conseguimos levar também para outros lugares. Então o DIGO contribui para a produção de audiovisual fora da questão de meio ambiente ou fora da questão conceitual e mais para essa questão de discussão, mais para essa questão política e mais essa questão de falar mais sobre a diversidade sexual e de gênero. Vamos falar um pouco sobre os filmes que são exibidos no festival. Nós já tivemos aí, por exemplo, Rosinha, é um Sim. filme que ele tem, quando ele foi lançado, ele alcançou bastante repercussão, inclusive internacional. Então, o mais interessante do Rosinha é que ele foi feito em Brasília, né, que é praticamente uma cidade dentro do irmã, né, perto aqui de Goiânia, e que trata a questão da meia-idade e a questão de sexualidade também, porque muita gente esquece que existe a sexualidade mesmo quando se está mais velho, terceira idade, a terceira idade. Então é um filme muito interessante, que teve uma grande repercussão. No dia que ele ganhou 2 prêmios, os diretores vieram, né, então conseguiram compartilhar isso com a gente aqui e trouxe uma boa discussão com o público também, que conseguiu identificar, conseguiu se emocionar com uma história interessante e real, assim, na questão que pode acontecer, né? E é um filme que nós tínhamos orgulho de exibir e de premiar aqui no DIGO.
história de uma senhora que tem 2 namorados, né? E eles ficam lutando aí para poder conquistar o coração dela. E aí acontecem algumas coisas aí que a gente não pode contar, que é o spoiler. Sem spoiler. Sem spoiler. A narrativa é interessante e as pessoas se emocionam. E no final, caso a pessoa tenha algum preconceito com a questão de sexualidade, ela vai conseguir dissolver aquilo com o filme, porque vai entender que a questão humana é muito mais forte. Essa questão do preconceito, a gente sabe que no Brasil é onde tem um dos índices mais altos de agressões e mesmo de assassinatos, né, de travestis, dessas pessoas que fazem parte desse grupo LGBT. Sim. Até que ponto que você acha que a mídia pode contribuir para reverter esse quadro, para educar as pessoas, para quebrar um pouco o preconceito? Sim, nós temos realmente diversas lutas, né? Na mídia, por exemplo, muitas vezes a condição sexual é levada à frente, quando vai dizer sobre um candidato, tipo o candidato gay, ou a travesti, ou o gay que foi assaltado. Então, isso aí, na questão no popular, já denigre um pouco, né? Já coloca a condição como quase como um motivo ali para uma situação que pode ser levada para um lado negativo. E quando vai ser falado algo sobre diversidade sexual e de gênero, muitas pessoas querem evitar a polêmica, né? E não conseguem trazer essa história de uma forma interessante, de uma forma como deve ser, que é uma forma normal, que é uma forma de discussão, que é preciso realmente falar mais sobre isso, que é preciso anunciar mais, por exemplo, esse evento, para que as pessoas possam ir, possam conhecer, possam identificar, possam participar das oficinas e, no mínimo, trocar experiências e aprender com os filmes também. Então, um espaço como esse aqui é maravilhoso e é diferente. É uma luta que a gente briga muito para ter esse espaço e mostrar que o evento é bom, que é para todo mundo, que é interessante, que todo mundo vai aprender. E a imprensa tem que abrir a cabeça realmente para entender que todos nós somos seres humanos, né? E que não tem que ter diferenciação ou medo aí, nós temos que discutir. Por que você acha que existe tanto preconceito ainda em pleno século XXI? Sim, eu acho que a questão do preconceito muitas vezes é uma imposição, né? Em alguns momentos, às vezes religiosa ou não, ou a questão da sociedade, ou o medo mesmo. E as pessoas esquecem, né, que existem coisas mais importantes para serem discutidas, que é a questão da saúde, a questão da cultura, a questão da política, e muitas vezes esse tema é levado para que as pessoas esqueçam um pouco disso, do dia a dia, e que se preocupem com como as outras pessoas vivem, né, que não vai mudar a vida dela. A questão da sexualidade não é imposta para ninguém, todo mundo nasce assim, né? E todo ser humano tem uma sexualidade específica que ele nasceu, e não é possível mudar isso. Então, não tem porquê essa luta, contra a questão da sexualidade, contra a questão da diversidade, sendo que não vai mudar nada na sua vida, né? Mas as pessoas um pouco são alienadas, são voltadas para isso, para esquecer um pouco dos problemas reais, que é a violência, que é a morte. Então, é uma coisa realmente que tem que ser discutida para as pessoas identificarem que não tem porquê se preocupar com o outro, né? Se preocupar com a questão de como ele vive, de como ele ama. O que vai mudar ali no dia a dia da pessoa, né? Temos que contribuir, temos que nos unir, e o preconceito realmente é muito prejudicial. Então, a gente sofre muito com o evento para poder produzir, e isso aí realmente às vezes uma situação sem sentido, e nós tentamos contribuir um pouco para isso, para que as pessoas aprendam que não existe diferença de um festival de cinema, que é um assunto que tem que ser discutido. Ok, nós vamos continuar esse papo logo após o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Programa Goiás na Frente. E na saúde, como é que vai ser? Vai ter investimento? Goiás já conta com uma moderna rede de hospitais estaduais de excelência, como o Hugo, o CRER e o UGOL.
aprovados por mais de 90% de quem usa. Agora, com um novo programa Goiás na frente, essa rede será ampliada e concluída, com a retomada das obras dos hospitais de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto e Uruaçu. Os recursos já se encontram à disposição e serão investidos imediatamente. Para diminuir as filas de exames e acelerar o diagnóstico, também serão construídas 6 novas AMEs, em diferentes regiões do estado. E para completar a rede de assistência a dependentes químicos, serão construídos 2 novos CREDECs, em Quirinópolis e Goianésia. Goiás, inovação que cuida das pessoas. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Estamos de volta com o Cinemania. Conversamos hoje com o Cristiano Souza, diretor do DIGO, festival que aborda a questão da diversidade sexual. Cristiano, então, continuando falando sobre o preconceito, como que esse preconceito se manifesta? E você podia aproveitar e falar também sobre essa questão abordada nos filmes que são exibidos no DIGO. Então, os filmes eles são bastante esclarecedores, mostra bastante a questão do drama do dia a dia das pessoas que sofrem preconceitos, e os preconceitos são variados. Então, nós tivemos, por exemplo, Duas Vezes Senzala, que foi um documentário, um curta documentário goiano, que discute a questão da sexualidade e da cor da pele. Então, muitas vezes, além da questão da sexualidade, existe o preconceito da cor da pele ou a questão de ser mais afeminado, ou de parecer mais do sexo oposto. E aí essas pessoas têm dificuldade, às vezes, de andar na rua ou pegar um ônibus ou de usar um banheiro pela questão do preconceito, das agressões. Então, os filmes mostram muito essa realidade. Então, Duas Vezes Senzala até ganhou alguns prêmios, e abre muito os olhos das pessoas que conseguem participar e ver toda essa... aprender através do cinema e ver que realmente existe uma necessidade de discutir, uma necessidade de resgatar essas pessoas e que elas são seres humanos, todos nós somos seres humanos e temos o direito, às vezes, de comprar um pão ali que muitas vezes uma pessoa trans ou uma travesti não consegue. E com os filmes a gente consegue mostrar isso, essa realidade e essa reação das pessoas. Duas Vezes Senzala. Duas Vezes Senzala. É um filme que aborda isso muito bem, Isso, não é? É um documentário que aborda isso muito bem, que tem esses discursos e esses depoimentos desses jovens que em algum momento sofreu algum tipo de preconceito forte ou que tem as dificuldades no dia a dia mesmo. Por essa questão de ser negro, efeminado e também gay, né, no caso. Falando de filmes, nós vamos exibir logo após a entrevista o curta de animação Shift. Isso. Fala um pouco sobre esse filme. É um curta da rede de Versilac, porque o festival, além de acontecer, né, nas datas específicas, nós temos mostras itinerantes no Brasil e no exterior. E aí nós temos uma parceria com a rede de Versilac, que é uma rede de festivais da América Latina e do Caribe. Então nós trocamos filmes. O Shift é um filme, uma animação americana, que foi parte dessa troca, dessa exibição desses filmes. Nós levamos os filmes lá, como Duas Vezes Senzala, o Blaxploitation, que foi outro filme goiano também, que nós levamos para o México e para outras regiões, e eles mandaram alguns filmes para nós. Então esse filme foi bem interessante, que é uma animação muito bem realizada, americana, e nós exibimos no festival, que o pessoal gostou bastante, que também mostra de uma forma interessante, né, uma animação bem inusitada, com a qualidade de filmes da Disney, essa questão de aceitação e tal, de uma forma bem que uma criança pode assistir, né, e não vai ter nenhum tipo de problema, é uma história emocionante e humana. É censura livre. Censura livre. Vamos aproveitar e exibir a partir de agora, então, a animação Shift. Muito obrigado pela presença, Cristiano Souza, e até o próximo programa.
TV Assembleia. Informação com credibilidade.